Eu pesquiso cultura do consumo e, na verdade, nesse livro que eu escrevi agora, que chama Cultura do Consumo, Fundamentos e Formas Contemporâneas, eu quis entender como é que essa cultura do consumo se formou desde as décadas finais do século XIX e até hoje, né, no século XXI, que formas ela toma. O consumidor moderno, ele nasce da forma do indivíduo burguês. Então você tinha ali um indivíduo burguês em formação, um cidadão, né, a ideia de cidadania burguesa, e ali começava a se configurar, né, a se construir a ideia de um consumidor. Não é que nós nascemos consumidores, que o consumidor é um ser naturalmente, né, é inscrito na história, né, ele foi produzido historicamente. O consumo hoje ele é cada vez mais imaterial. O consumo hoje é muito mais de serviços, experiências, de tempo, né, do que um consumo de objetos. Então, essa tendência, ela entra num momento em que, de fato, começa-se a se passar de uma sociedade de consumo de mercadorias, né, de objetos físicos, para uma sociedade de consumo de serviços e de experiências. Agora, o que a gente que pesquisa, né, a cultura do consumo tem que alertar é que o consumo de experiência, o consumo do imaterial também tem sua materialidade. Né? Dizer, trocar o uso de objetos por viagens não significa que você deixou de deixar suas pegadas ecológicas, né? Você usa o avião, você usa o carro, quando você vai para um teatro tem ali todo um espaço físico também que é necessário para dar suporte a essa experiência. Você não tinha que se preocupar nem com o meio ambiente, nem com o social, nem com consigo mesmo. Era viver intensamente e era viver em função de uma satisfação que estaria prometida, né? Assim, uma satisfação que, para mim, não tem frase que defina melhor isso do que essa, que é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, né? Então, essa ideia começa a ser questionada, né? Mas é possível ter uma satisfação garantida, né? Até onde isso é possível? Essa é a grande contradição do consumo, por isso que eu digo, eu estou até pesquisando sobre isso, o consumo e seus impossíveis, né? Porque a rigor, a própria ideia de consumo, ela nega essa possibilidade, né, de se pensar uma redução de excesso. Eu trabalhei com essa categoria de consumidor responsável porque eu acho que é o termo que mais define uma gama aí de definições que são dadas para esse consumidor reflexivo, né, que também é chamado de consciente, ético, ativista. São várias as definições: verde, ecológico, sustentável. E eu acho que tem uma categoria aí que amarra todas essas, que é a ideia da responsabilidade. Né, o consumidor responsável. Então, o consumidor responsável é aquele que se preocupa, então, ele tem 3 níveis, né? Ele se preocupa com o meio ambiente. Então, se o que ele consome vai causar prejuízos à natureza, vai gerar impactos ambientais, é um consumidor também preocupado com o social, então ele se preocupa com o comércio justo, ou seja, se grandes cadeias, né, grandes marcas, elas não vêm e dizimam todo o comércio local, ou se não está sendo considerado aquilo que é produzido localmente, ou se uma determinada marca ela usa trabalho escravo ou semi-escravo. Então é o preocupado com o social. O anterior, né, o preocupado com a natureza, também se preocupa com os animais, né, com a maneira como se exploram os animais. E, por fim, o consumidor responsável, ele também é preocupado consigo mesmo, né? Então, com a sua qualidade de vida, com o seu equilíbrio físico e mental. Tanto é que desse consumo que é preocupado consigo mesmo, tem surgido toda uma tendência, né, que é da simplicidade voluntária, também chamada de minimalismo, quer dizer, de redução, né, do consumo ou do excesso de consumo. Então, essa é a ideia do consumidor responsável, né? O meu foco ali na pesquisa foi na questão do meio ambiente. E o que tinha muito evidente ali naquele discurso da mídia era a ideia de construir, na verdade, reforçar essa culpa e para que se possa vender redenção como mercadoria.
né? Então as pessoas se redimem de certa forma, acreditando que elas estão consumindo responsavelmente, né? Então a ideia não é primeiro não consumir, mas consumir menos. Ou depois não consumir de determinadas marcas, mas de outras que já provaram que tem o selinho da sustentabilidade, são ambientalmente responsáveis, né? Ou mudar sua forma de consumo. Então, consumir menos objetos e consumir mais experiências. Então, tudo isso você pode colocar num pacote, né? Que é esse de uma transformação mesmo, assim, da forma e também do discurso, né? Do consumo. O consumidor responsável é construído em torno de um discurso muito forte, que é esse discurso de que é possível, né? É possível ser feliz, é possível consumir, é possível preservar o meio ambiente, é possível tudo isso ainda consumindo.